Então vamos lá, pessoal. Hoje temos uma aula interessantíssima. Espero que sim. Não, vai ser. Eu acho que vocês vão gostar desta aula, porque eu vou demonstrar 5 formas de embaralhar as cartas intuitivamente. E por que intuitivamente? Porque tem muitas pessoas que acreditam que a leitura de tarô, a leitura de cartas, começa naquele momento em que você vira a primeira carta para começar a leitura. Não. A leitura começa muito antes. Para a leitura começar, você primeiro precisa conectar o seu canal receptor, o seu canal intuitivo com a frequência vibracional da pessoa. Então, primeiro você precisa estabelecer esse contato com a frequência vibracional. E como é que isso acontece? Ou melhor, quando é que isso acontece? Quando você pega o seu baralho e começa a embaralhar as cartas. Aqui você está se conectando com a vibração da pessoa, você está entrando na frequência vibracional da pessoa. Ou melhor, o seu canal que vai receber as informações está se conectando, ou pelo menos tentando se conectar com a vibração da pessoa, tá bom? Então, primeiro você precisa fazer isso. Então eu vou falar sobre 5 formas de embaralhar as cartas. Eu vou demonstrar uma a uma, falar dos detalhes e no final, depois que eu mostrar, no final eu vou te mostrar como é que eu faço. Como é que eu faço para me conectar com a vibração da pessoa, ok? Como é que eu faço para conectar o meu canal intuitivo com a frequência vibracional da pessoa antes dela abrir a boca para fazer a pergunta, tá bom? Ela ainda está explicando, está falando, está contando e eu já estou preparando este momento. O que eu quero dizer para quem não entendeu é que quando a pessoa faz a primeira pergunta, as cartas já estão na mesa. Então fica aí para ver, tá bom? Então vamos lá, pessoal, eu vou mostrar 5 formas de embaralhar as cartas, tá? Então a primeira vai ser essa aqui, olha, tá? Você está fazendo esse movimento, você está meio que, você está forçando, você está encaixando as cartas. Dá para ver, não é? Que eu estou fazendo esse movimento de encaixar, então as cartas elas vão se alternando ali, sim? Então esse é o primeiro movimento, eu acho que é o movimento mais básico para você começar, lógico. Eu estou mostrando lentamente, você pode fazer isso um pouco mais rápido e depois ir colocando outros movimentos que eu vou demonstrar aqui, tá bom? Então a primeira forma é essa. Esta é a primeira forma de você embaralhar as cartas, tá bom? Encaixa e vai meio que fazendo um movimento para elas irem se encaixando ali, se alternando. O segundo movimento é este aqui, olha. Eu vou tirar de trás uma fatia, né, razoável. Ó, foi praticamente a metade. E eu vou jogando as cartas para frente. Então eu faço isso, olha. Eu tiro e faço. E notem que eu liberto algumas cartas desta mão. E aqui o polegar faz esse movimento. Ele pega, olha. Ó. Às vezes sai uma, às vezes saem 10, às vezes saem mais, ok? Mas o movimento é sempre esse, olha, tira de trás, um pouquinho mais rápido, né? Um pouquinho mais rápido. E é isso. Tira um pedaço das cartas e joga. Joga mesmo. Joga. Joga. Tá bom? Então, este foi o segundo, tira de trás. Aqui, o próximo... Eu, como já falei aqui do detalhe do polegar, né? Do polegar, o terceiro vai ser esse, olha. Não vou tirar de trás, mas na verdade o polegar é que está puxando as cartas da frente, tá bom? Então, lentamente, o polegar está fazendo isso, olha. Tá? É isso que o polegar está fazendo, ó. Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido. Opa. É esse o movimento, basicamente, tá? Às vezes você puxa uma, duas, três, mais, mas o movimento é esse. Puxa, puxa. Note que o monte grande, ele fica sempre na mão dominante, na mão que você está movimentando. O polegar, ele vem de vez em quando e puxa cartas aqui na outra mão,
tá bom? Então, esta foi a terceira forma de se embaralhar cartas. A quarta forma é esta, em que você deixa as cartas caírem umas sobre as outras. E tem duas formas, basicamente duas formas de se executar isso. Você pode deixar as mãos um pouco mais altas e aí você vai... consegue notar aqui o meu polegar está nessa posição e ele vai fazer força para baixo para as cartas irem liberando, né? Então as cartas você está segurando com o polegar de um lado, o resto dos dedos do outro e o indicador ele está fazendo um pequeno impulso aqui para as cartas, caírem. Já vou mostrar isso direito, calma. Que agora elas ficaram todas trocadas, porque tem que prestar atenção nisso também, porque senão metade fica para cima e metade fica para baixo, tá bom? Então você corta e você precisa fazer isto, para que elas, quando se embaralharem, elas estão na mesma posição, aí você vai deixando elas caírem umas sobre as outras, tá bom? Note que a minha mão, as minhas mãos estão altas, tá bom? Então esta é a primeira forma de fazer isto. A segunda forma, as suas mãos, elas vão tocar a mesa, tá bom? Vão tocar a superfície. Então, tirei na mesma, só que os meus dedos, os dedos de fora, eles tocam a mesa e eu tô na mesma fazendo um esforço aqui para ir soltando as cartas e elas vão caindo desta forma, tá bom? Você pode fazer isto um pouquinho mais rápido, tá? E pronto. Então, esta é a forma número 4. A forma número 5 é esta aqui. Você corta ao meio, tá? Se você quiser, você pode fazer assim, pode fazer isto. Vai ficar igual. E depois a ideia é você tê-las nesta posição. E aí você vai fazer isto. E note, eu estou puxando. O que é que está curvando as cartas aqui? São duas coisas. Tanto são os polegares, os polegares estão puxando, os indicadores estão empurrando para baixo, olha. Estão empurrando para baixo. E aí eu vou soltando, vou controlando isso com os polegares, tá bom? É isso. Aí, coloco nessa posição, reúno, mais uma vez, um pouquinho mais rápido. Às vezes dá uma, né? Parece que não flui igual, aí fica ali meio preso, mas não tem problema. É assim mesmo. Sim. Então, o importante é você entender que você está curvando. E esta foi a quinta forma. Só que, como eu tinha prometido, eu vou demonstrar como é que eu faço para conectar o meu canal intuitivo, né? O meu canal intuitivo com a frequência vibracional da pessoa, antes mesmo dela colocar a primeira pergunta. Então é assim, pessoal. Imagina o seguinte, imagina esse cenário. E eu digo isso sempre, vou continuar dizendo sempre que for necessário. Isto não faz nenhuma diferença se for presencial, tipo se tivesse uma pessoa sentada aqui numa cadeira à minha frente, ou presencial, ou se for à distância. A pessoa está a milhares de quilômetros de distância. É igual, tá bom? Então imagina, a pessoa chegou, ou eu liguei a câmera do telefone e começamos a conversar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, fulano, não sei o que, eu sou o Denis, o que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? E aí a pessoa, ela começa a explicar. Ela começa a falar, olha, eu ouvi seu vídeo, e o que está acontecendo é isso. Ela começa a contar o caos dela, tá? Enquanto ela está contando o caos, né, falando da situação dela, o porquê que ela tá ali, o que aconteceu, porque o casamento mudou, aquela coisa toda, eu estou baralhando as cartas. Eu estou baralhando as cartas já, tá? Estou embaralhando as cartas enquanto a pessoa está falando. Ela está vendo que eu estou mexendo nas cartas, não é? E ela vai conversando, e eu vou conversando com ela. Ok, e tal, não sei o quê. Mas isso tem quanto tempo? E tal, e coisa, a pessoa está falando. E quando eu já percebo para onde que aquilo vai, né? Ou pelo menos o tipo de assunto, mesmo antes da pessoa terminar, a pessoa continua falando, tá bom, pessoal? E eu tô conversando com ela. Interessante e tal. E vou colocando as cartas aqui, assim, olha.
Ok, mas aí vocês voltaram, mas e agora como é que as coisas estão e tal, blá 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 blá. Vamos conversando, a pessoa para de falar e fala assim: então, Denis, dentro disso, o que eu queria saber é isso, isso, isso. Quando a pessoa diz o que eu queria saber, lógico, pessoal, eu estou aqui explicando isso lentamente, né? Parece que leva uma eternidade. Isso é muito rápido. Isto é uma brincadeira sim, eu já estou tirando, tá, tá, tá. Quando a pessoa diz, olha, a primeira pergunta que eu quero fazer sobre isto é se tal, tal, tal. Ou se vai acontecer, ou para onde que isso vai, o que quer que seja. As cartas já estão aqui em cima da mesa. As cartas já estão aqui em cima da mesa. Ah, Daniel, mas como é que você sabe? A pessoa nem perguntou. Não muda nada. Vai por mim, faz isso. Se você se sente inseguro de fazer isso, tenta fazer isso com uma pessoa conhecida, tenta fazer isso com uma pessoa, um amigo, alguém para quem você já faz leituras, tá bom? Já faça leituras para você não ficar com esse medo. E não tem que ter medo. Imagina que você não tem como você dizer uma barbaridade. Mas o que eu quero dizer, olha, imagina, aqui nesse exemplo eu coloquei 8 cartas em cima da mesa. A pessoa fez uma pergunta, eu já tinha colocado as cartas aqui. Eu vou começar a responder esta pessoa ou até encontrar a resposta completa à primeira pergunta que ela fez nessas cartas que estão aqui. Não em outras cartas. Eu não vou fazer assim, então deixa eu tirar essas cartas daqui e pegar outras. Não, eu não vou. Ah, Denis, mas e se for de amor? Não, você estava ouvindo a pessoa, né? Não é a pessoa chegar e falar boa tarde e você colocar as cartas na mesa. Não é essa coisa irresponsável. Você estava ouvindo a pessoa, então ela estava contando uma situação que era sobre o trabalho, que era sobre o amor, que era sobre o casamento dela. Você já tirou as cartas. Tá bom? Você já tirou as cartas. Simples assim. Você não está imaginando o que ela vai perguntar. Não importa o que ela perguntar, você já colocou as cartas na mesa e você vai buscar a resposta nas cartas, nos símbolos que estão sobre a mesa. Tá bom, Denis, mas então eu não entendi. Você falou que você se conecta com a pessoa, né? E entra na vibração dela antes mesmo dela fazer a primeira pergunta. Já percebi que você colocou as cartas em cima da mesa antes dela fazer a primeira pergunta. Mas quando é que você estava se conectando? Bom, como eu falei no início do vídeo, eu estava aqui. A pessoa está conversando comigo. Pessoal, olha, já foi. Você está embaralhando as cartas, conversando com a pessoa, você já está... O seu canal já está tentando encontrar... Quando eu falo o seu canal intuitivo se conectar com a frequência vibracional da pessoa, pensa mesmo isso, pensa na frequência do rádio. Você está tentando, você está ali mexendo no botão do rádio, tá bom? Para encontrar uma determinada rádio, ela está numa frequência. Se você estiver na frequência errada, vai ter um chiado, vai ter ruído, a informação não vai estar... Aí quando a música tá tudo bem, você está ouvindo o locutor da rádio perfeitamente, aí você entrou na frequência. É sobre isso. Então, enquanto a pessoa está contando, olha, o meu marido está estranho e tal, eu estou baralhando as cartas, né? E vai dar sensibilidade de cada um. A pessoa ela pode demorar 1 minuto, 1 minuto e meio para falar, pode demorar 5 minutos, né? Mas vai da sua sensibilidade e você vai colocando as cartas em cima da mesa já. Mas imagina que eu tô aqui nessa parte do baralhar e a pessoa fala assim, aí a primeira pergunta que eu queria fazer era tal. E eu já coloquei, tipo, 3 cartas, essas 3 cartas em cima da mesa. Eu queria colocar 8. A pessoa faz a pergunta, eu tô aqui na mesa, continuo e coloco, acrescento essas cartas que estão aqui, porque a resposta está aqui. Tá bom? A resposta está aqui. Um pouco mais sutil, é um pouco mais simples, mas é um pouco mais sutil, mas é uma forma de você testar as suas capacidades intuitivas e mediúnicas, não é? É este exercício aqui. Então, a pessoa, ela está vindo ao seu encontro, ela vai fazer uma consulta com você, ou você está indo para o espaço para dar uma consulta, ou você está indo para a casa da pessoa da consulta, ou você está, como acontece comigo, à espera que chegue a hora da consulta para você falar com a pessoa por videochamada. Não importa. Antes, né, imagina, momentos antes de eu apertar o botão, muitas vezes eu faço isso. Principalmente, eu acho que é mais interessante você fazer isso com uma pessoa que você não conhece. Você nunca falou com essa pessoa. Então, eu nunca falei com essa pessoa. Antes de eu apertar lá o botão do WhatsApp para ligar para a pessoa, eu tiro uma carta ou eu vejo
que carta que aparece abaixo. Nesse caso é essa carta aqui, que é o 7 de copas, sim? 7 de copas tem a ver com escolhas complicadas, às vezes ficar pensando muito, pode ter a ver com N coisas, tem vários lados, não é? Pode ter a ver com um alerta para a pessoa não ficar pensando muito para escolher, porque ela pode acabar de mãos vazias, esse tipo de coisa. Pensar nas consequências das escolhas que ela vai fazer agora, mas nas consequências futuras. Tem montes de ângulos que a gente pode falar dessa carta 7 de copas. Inclusive traição, tá? Mas não vou entrar aqui nessa seara. Mas vamos lá. O que eu quero dizer? Eu olho para essa carta, tá bom, e tá chegando a hora já de eu conversar com a pessoa. E aí, na minha cabeça, eu já guardei, eu não vou tirar a carta do baralho e ficar olhando, eu não vou esquecer que é o 7 de copas, né? E aí, ao longo, eu posso até anotar, se você quiser, você pode até pegar um papel e escrever, né? Para não esquecer. E aí, depois que terminar a leitura, eu vou ver o que é que a pessoa falou, o que aconteceu, porque pode ser alguma coisa da minha parte, do meu lado, do lado da pessoa, a pergunta que a pessoa fez, o tema. Eu posso já partir do princípio que ela vai fazer alguma pergunta que tem a ver com a parte emocional, com a parte de relacionamento, mas às vezes não é nem isso. Tá? Mas eu vou, depois que terminar a consulta, eu vou meditar sobre o que é que... No seu caso, se você nunca fez isso, eu sugiro que você tenha o seu caderninho do tarô, que é uma coisa que eu falo desde a primeira aula do meu curso. Você tem lá o caderno do tarô, onde você vai escrever, olha, o nome da pessoa, consulta da pessoa tal, a primeira vez que você falou com ela, Para mim saiu a carta tal. Eu olhei no fundo do meu baralho antes de começar a falar com essa pessoa, antes dela chegar no meu espaço, enfim, estava lá essa carta. Aí eu anotei. E durante a consulta, nós falamos sobre isso. Você vai anotar tudo que tem a ver com essa carta que apareceu para mim. Então, isso vai fazer explodir a sua intuição. A sua intuição ela vai começar a buscar coisas onde você nem imaginava. Os símbolos vão começar a falar com você. Ó, 7 de espadas. Os símbolos vão começar a falar com você. Você olha para a carta já está te dizendo alguma coisa ali. E você tem que controlar isso, porque no meu caso, eu fico com uma ansiedade de querer falar. A pessoa nem terminou de falar e isso não é bom, porque às vezes você diz uma coisa que não tem nada a ver, não de ser errado, não é certo ou errado, mas que vai atrapalhar o andamento depois da consulta. Então é isso, pessoal, essas duas formas de você se conectar. Você pode se conectar antes, como esse último exemplo que eu estou dando aqui, ou durante. É muito mais forte esse durante. Esse aqui é mais para você ir afinando a sua intuição, esse último exemplo que eu dei. Agora, o primeiro que eu faço, que eu estou baralhando, quando você está conversando com uma pessoa e ao mesmo tempo você está baralhando cartas, é como se você estivesse puxando, ó, Rei de Paus, é como se você estivesse puxando aquela energia que ela está colocando, você está puxando aqui para as cartas, tá bom? E aí, olha, meu amigo, minha amiga, é só colocar em cima da mesa e correr pro abraço. Pessoal, tem link no primeiro comentário, na descrição do vídeo tem esse QR Code que está aparecendo aqui para você aprender comigo a desenvolver a sua intuição, a sua mediunidade e usar a autodefesa energética a seu favor. Tudo isso no tarô, tudo isso desde a primeira aula com exemplos práticos com cartas de tarô, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.